Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 1º de novembro de 2024. E vamos ao destaque do dia. Provas do Enem começam domingo. Redação e mais 90 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas estarão nessa primeira etapa. A gente traz as orientações para quem vai fazer as provas e os números do exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. Luciana Colares de Holanda. Este ano, o Exame Nacional do Ensino Médio bateu mais um recorde: 4.300.000 inscritos. Você também confere na Voz do Brasil de hoje. Quase 150 mil pescadores da região norte vão receber auxílio emergencial na próxima segunda-feira. São R$ 2.824 para trabalhadores que sofreram com a estiagem desse ano. E ainda, preparação para o G20 social. Na nossa última entrevista da semana sobre o tema, vamos conversar com o secretário nacional de Participação Social, Renato Simões. Ele vai falar da contribuição da sociedade civil por meio da plataforma Brasil Participativo. As sugestões apresentadas lá vão compor um documento que será discutido e levado aos chefes de Estado das maiores economias do mundo no mês que vem. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta. Fim de semana decisivo para estudantes de todo o país. Domingo será dada a largada para a corrida do Enem, rumo a uma vaga nas universidades públicas e institutos federais de educação. Neste primeiro dia de provas, os candidatos encaram a prova de redação e mais 90 questões. E no domingo seguinte, outras 90 questões serão resolvidas pelos estudantes. E o INEP lembra as últimas orientações, como conferir local de prova, não esquecer a identificação e o principal, não se atrasar, porque os portões fecham pontualmente à 13h. Rafaela Gonçalves tem 19 anos. Vai fazer o Enem para tentar uma vaga numa faculdade de medicina. Esta será a segunda tentativa e ela se sente mais preparada. É uma reta final que é resumida em cansaço, ansiedade, mas assim, de alívio de ter se preparado o ano inteiro. Então, se Deus quiser, vai dar certo. As provas do Enem começam neste domingo, dia 3. Além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas. Já no outro domingo, dia 10, os participantes fazem as provas de ciências da natureza e matemática. São 45 questões em cada área do conhecimento. E nessa reta final da preparação, o estudante André Mendes, de Brasília, aposta no controle da ansiedade. Eu ia desacelerar para conseguir fazer uma boa prova. O Enem deste ano será aplicado em 140 mil salas de aula espalhadas pelo país. Haverá provas em mais de 1.700 municípios. Os portões serão abertos ao meio-dia e serão fechados às 13 horas, no horário de Brasília. Este ano, além dos documentos tradicionais, a Carteira de Identidade Nacional Digital também será aceita para fazer as provas. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, Manuel Palácios, lembra que é importante consultar com antecedência o local de prova. Entre na plataforma, a página do participante, e lá pegue o comprovante de inscrição que tem um local em que ele vai fazer a prova. E não pode esquecer a identificação. O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e de iniciativas como o programa Universidade para Todos, o ProUni, e financiamento estudantil. Este ano, o Exame Nacional do Ensino Médio bateu mais um recorde: 4.300.000 inscritos. O ministro da Educação, Camilo Santana, comentou o aumento das inscrições e lembrou do incentivo dado pelo programa PED Meia. Infelizmente, nos últimos anos, o Enem não estava sendo, vamos dizer assim, estimulado. Nesses 2 anos, a gente conseguiu recuperar.
E é a única porta de entrada para o jovem da universidade. Então, não há motivo para o jovem não se inscrever no Enem. E, além disso, nós tivemos um incentivo do pé de meia, que o pé de meia ele garante que quem fizer a prova, as 2 provas do Enem, recebe mais uma parcela. Então, eu acho que com isso deu esse estímulo e eu espero que a gente possa ter um sucesso no Enem. Apesar de não ser obrigatório, o INEP recomenda que o estudante leve o cartão de confirmação disponível na página do participante. Para acessar, é só entrar em enem.inep.gov.br/participante. Reportagem Luciana Colares de Holanda. E para garantir a segurança jurídica do Enem, a Advocacia Geral da União está atuando com uma força-tarefa em regime de plantão. A atuação especial começou em 25 de outubro e vai até o dia 10 de novembro. Ao todo, são 43 procuradores federais e advogados da União que têm como objetivo monitorar ações judiciais que possam, de alguma maneira, prejudicar o cronograma do exame. Está chegando a cúpula de líderes do G20, que esse ano acontece no Brasil e vai discutir os temas mais relevantes do cenário global. Mas nos dias que antecedem a reunião dos chefes de Estado, acontece a cúpula do G20 Social, uma iniciativa inédita que envolve toda a sociedade. E os cidadãos participam diretamente em uma consulta pública que acabou ontem. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Renato Simões, secretário nacional de Participação Social. Boa noite, secretário. Muito boa noite. Secretário, conta pra gente um pouco como é que foi o trabalho do G20 Social esse ano. Foram feitas reuniões plenárias, foram alinhados temas que vão ser levados, então, agora em novembro, lá para o G20 Social, para o encontro do G20 Social no Rio, né? Exatamente, a cúpula social é o fim de um processo que começou já no início do ano, com grupos de engajamento tradicionais no G20, que tiveram grande apoio do governo para amplificar a sua participação e um resultado inédito de diálogo com os líderes da área financeira, os ministros da Fazenda dos países do G20, os ministros de Relações Exteriores, além do fato de que vários ministérios no Brasil promoveram bilaterais, né, e encontros com os congêneres de outros países. Então, é uma incidência grande que no primeiro semestre garantiu já uma grande contribuição da sociedade civil nessas duas áreas, financeira e política. Agora entra a fase social, cujo ápice são milhares de pessoas participando na cúpula do G20, no território do Boulevard Olímpico e da Praça Mauá, no Rio de Janeiro, e um processo também grande de participação. O texto final começou a ser construído num seminário na Fundação Progresso, há 40 dias, no Rio, com mais de 1.000 representantes de organismos e movimentos sociais. E essa consulta pública já adiantou quais são os eixos e as ideias-forças sobre o combate à fome, sobre a questão ambiental e sobre a governança global. Agora a gente entra na fase final. A partir do dia 14 até o dia 16, milhares de representantes da sociedade civil brasileira e convidados internacionais fecham esse texto, que será entregue ao presidente Lula e aos líderes mundiais na cúpula dos chefes de Estado. Nessa reta final, a sociedade pôde contribuir diretamente, né, por meio da plataforma Brasil Participativo. O prazo, inclusive, terminou ontem, né? Como é que funcionou essa consulta pública? Bom, o texto, como disse, vem dos movimentos sociais, foi sistematizado pelo Laboratório de Políticas Públicas da UERJ, em conjunto com a comissão organizadora do G20, e recebeu, né, então a página com esses textos recebeu 18.000 acessos únicos, né, usuários que colocaram o seu CPF ali para participar, para comentar, para fazer propostas. Tivemos uma participação interessante, né, parágrafo a parágrafo, então foram 389 comentários de parágrafos do texto, que agora serão analisados novamente pelo laboratório da UERJ, pelos movimentos sociais. Um novo texto base entra no dia 14. Além disso, nós recebemos, né, mais de 90 textos de centrais sindicais, de movimentos populares, de grupos de engajamento. Então, foi uma elaboração importante
para que a participação da sociedade civil no G20 seja muito qualificada, que a gente possa, então, consolidar um processo que se repita anualmente, independente de quem é o presidente do G20 daquele ano, como no caso esse ano o presidente Lula, mas de uma forma mais institucionalizada e permanente. Então, esse texto final, que vai ser fechado no G20 Social lá no Rio, vai ser entregue para os chefes de Estado na cúpula que vai acontecer no dia 18 e 19, já para os chefes mesmo. Aí a gente está falando de presidente dos Estados Unidos, presidente da China, da Rússia, enfim. O presidente da Rússia não virá ao Brasil, mas acredito que vai participar à distância, né? Então, a gente pode resumir assim, secretário, a contribuição que um brasileiro deu lá na plataforma Brasil Participativo pode chegar lá na mão do Xi Jinping e do Joe Biden? Exatamente, quer dizer, é um trabalho coletivo, né? Então, são milhares de mãos que se envolveram na construção do texto, que expressam milhares de pessoas que vão aprová-lo, né? Por consenso, como todo documento internacional precisa ser feito, e diz o ministro Márcio Macedo, que é o nosso coordenador geral do G20, que se a gente for bem sucedido, e seremos, nunca mais o G20 será realizado sem essa participação. Porque em vários países há uma concepção mais autoritária, uma participação mais restrita, né? E nós já estamos em diálogo com a África do Sul, que é o próximo país a exercer a presidência pro tempore, para que esse processo seja engatado o ano que vem. E aí se a coisa andar, né, nenhum outro país poderá desconhecer a força da participação social no G20. E um ponto interessante, né, é que a programação não será numa sala fechada, não é mesmo, secretário? Ela vai ser feita em vários espaços, com diversas atividades, inclusive. Conta pra gente um pouco como é que vão ser esses dias. Olha, nós vamos ter no dia 14 a abertura, né, com centenas de atividades simultâneas organizadas pelos próprios movimentos de organizações sociais. Então, nós lançamos uma primeira lista de 170 seminários, debates, mesas, no espaço do Boulevard. A demanda foi muito maior, então estamos divulgando uma nova lista com quase 130 novas atividades em espaços que nós fomos buscar no entorno ali, né, que evidentemente vão criar essa sinergia, né? Isso continua também no dia 15, mas no dia 15 nós vamos ter 3 grandes plenárias, uma sobre combate à fome, uma sobre meio ambiente e uma sobre a governança global. Enquanto isso acontece, há 150 estandes com feiras em que os movimentos e organizações da sociedade civil vão divulgar aquilo que se faz no país e shows que acontecerão num palco central da Praça Mauá. Tudo isso converge para esse encontro do presidente Lula com a sociedade civil no dia 16, em que ele recebe esse documento que será distribuído e, portanto, tem o DNA dessa participação social, será encaminhado às mãos desses líderes mundiais que estarão no dia 18 no Rio. Vai ser um momento bonito, né? Com certeza. Muito bem, Renato Simões, secretário nacional de participação social, nosso entrevistado de hoje na Voz do Brasil. Obrigada, secretário. Obrigado a vocês, um abraço. E como nós dissemos, no próximo dia 18, logo depois do G20 Social, o Brasil vai presidir a reunião de cúpula do G20 no Rio de Janeiro. É quando os chefes de Estado das 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana, vão discutir propostas para melhorar a vida de bilhões de pessoas no planeta. Um dos grupos temáticos do G20 sobre redução de riscos de desastres concluiu hoje uma proposta para prevenir e amenizar desastres naturais provocados pelas mudanças climáticas. Calor extremo, secas, tempestades e enchentes, efeitos do aquecimento global. O Brasil, que esse ano preside o G20, grupo que reúne as maiores economias do planeta, colocou as mudanças climáticas no centro das discussões. Um encontro de 3 dias em Belém, no Pará, reuniu representantes do grupo e convidados do G20. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, destacou que o evento garante um compromisso entre as nações sobre prevenção,
redução e ações de resposta eficientes em casos de desastres. Estamos antenados, comprometidos e, logicamente, engajados para que esta realidade melhore. O grupo de trabalho adotou 6 prioridades para orientar as ações: combater as desigualdades, sistemas globais de alerta, infraestruturas resilientes a catástrofes, financiamento para redução de riscos, reconstrução e soluções baseadas na natureza. As prioridades foram destacadas pelo ministro das Cidades, Jader Filho. Os primeiros impactados são os mais vulneráveis, são os mais pobres. E foi isso que nós fizemos aqui, dar um passo adiante. Essas nações que estiveram aqui estão sim comprometidas com a prevenção, com a redução dos riscos. O Brasil tem dado passos importantes para tornar as cidades brasileiras mais preparadas para os eventos climáticos extremos. O novo Programa de Aceleração do Crescimento prevê investimentos de mais de 15 bilhões de reais para obras de infraestrutura em 190 municípios críticos. Uma das cidades beneficiadas foi Araraquara, em São Paulo, que recebeu 143 milhões de reais para realizar obras de drenagem para conter as cheias, como detalhou a secretária de Desenvolvimento Urbano, Sálua Cairus. Sem essa obra da macrodrenagem, nós teremos o problema se agravando, se intensificando. É para a gente prevenir que aquilo que já está desenhado, os estudos já apontam que vai acontecer ao longo das próximas décadas, dos próximos anos. As propostas do grupo de trabalho serão discutidas na reunião de cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Pescadores que tiveram as atividades interrompidas pela seca e a estiagem no norte do país vão receber auxílio emergencial de 2 salários mínimos. Serão atendidos cerca de 148 mil profissionais do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia. Em Manaquiri, no Amazonas, a estiagem que atinge a região também prejudica os pescadores, que sofrem com a seca nos rios. É o caso de Amarildo Martins, que conta como está a região em que vive. A seca aqui prejudicou muita gente, nós pescadores. Antes dessa estiagem, a gente conseguia pescar e trazer o alimento para casa. Eu faturava de 800 a 1.000 por mês. E agora, com essa estiagem, tá triste. A gente vai mal pegar a boia ali para comer, que as águas tá barrenta. Até tem canto que ninguém pode andar mais. Tá na lama, tá muito dificultoso. Para socorrer os pescadores, o governo vai pagar um auxílio extraordinário de R$ 2.824 para aproximadamente 148 mil profissionais. Eles vivem em municípios em situação de emergência reconhecida pelo Poder Executivo Federal dos estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia. Vai receber a pessoa que teve o seguro-desemprego do pescador artesanal, o seguro-defeso, concedido até o dia 8 de outubro deste ano. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, explicou que a liberação dos recursos foi autorizada após a publicação de medida provisória do governo federal. Quando o presidente baixa uma medida provisória para pagar os pescadores R$ 2.824, que são 2 salários mínimos, né, por pescadores, isso é além do seguro-defeso. Os pescadores continuarão recebendo seguro-defeso e receberão também mais 2 salários mínimos. Para o pescador Amarildo, que conhecemos no início da reportagem, o recurso vai ser importante para manter as contas em dia. Esse auxílio do governo aí vai nos ajudar bastante para a gente pagar nossas contas, que tá... Essa não deixa de vir, a conta de água, a conta de luz, muitas contas, né? E o alimento. Vai ser uma de grande ajuda esse auxílio do governo aí pra gente. A parcela única será paga diretamente na conta que o beneficiário possui na Caixa Econômica ou em conta poupança social digital, aberta automaticamente pelo banco. Dúvidas sobre a concessão do auxílio deverão ser verificadas junto ao canal de atendimento do Ministério da Pesca e Aquicultura pelo e-mail O auxilio@mpa.gov.br. Reportagem Graciele Bittencourt. O
Brasil tem mais de 17 mil pontos vulneráveis em rodovias federais à exploração sexual de crianças e adolescentes. Para monitorar os pontos mais críticos onde ocorrem estes crimes, existe o projeto Mapear, uma parceria entre a Polícia Rodoviária Federal e a organização internacional Childhood Brasil. A cada 2 anos, os resultados são divulgados e ajudam na formulação de políticas de enfrentamento ao crime. O projeto Mapear da Polícia Rodoviária Federal apontou a localização de mais de 17 mil pontos vulneráveis em rodovias federais, que podem representar risco de exploração sexual para crianças e adolescentes. Entre os pontos mapeados estão estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis e postos de combustíveis às margens das rodovias. O maior número de pontos vulneráveis está concentrado na BR-116, que sai do Ceará e desce até o Rio Grande do Sul. O Nordeste é a região com mais pontos vulneráveis, seguido das regiões Sudeste e Sul. Este mapeamento feito pela PRF é concluído a cada 2 anos. Nesta edição, foi registrado o aumento de 83% de áreas mapeadas. O diretor-geral da PRF, Fernando Souza Oliveira, disse que isso é resultado de mais investimentos. Duplicamos o número de pontos mapeados, resultado do esforço de nossa equipe e dos investimentos estratégicos. Contamos com a tecnologia como aliada indispensável. O lançamento do aplicativo Mapear proporcionou avanços significativos, otimizando o processo de identificação de pontos vulneráveis por meio de tecnologias como a geolocalização, que garante precisão e agilidade. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, os dados do Mapear podem, inclusive, ajudar na prevenção de outros tipos de crimes. Talvez tenhamos que chamar novos parceiros para provocar um debate que amplifique o olhar por luz nessas questões. Como é o caso do trabalho análogo à escravidão. A Polícia Rodoviária Federal é uma grande parceira também desse processo e o programa Mapear pode, inclusive, dar luz de como nós podemos melhorar a eficiência também no trabalho do combate análogo à escravidão, porque também, muitas vezes tem migração, então talvez até de evitar que ele venha a ocorrer na medida da interceptação de forma antecipada. Nos últimos 2 anos, foram feitas 31 ações de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes pela PRF, em 6.400 pontos vulneráveis. Isso possibilitou o resgate de 147 menores em todo o país. Reportagem, Márcia Fernandes. Começou hoje a campanha Papai Noel dos Correios. A partir de agora, quem quiser pode escolher a cartinha de uma criança com o pedido do Natal e enviar o presente. Esquece a barba branca, as renas e o gorro. O Papai Noel existe, eu posso chamar de você. Você Noel. O lançamento da campanha aconteceu na comunidade de Paraisópolis e começa com 60 cartinhas de crianças atendidas por um projeto social. Quem quer ganhar presente? Quem escreveu a cartinha? As crianças entregaram as cartas diretamente ao Papai Noel. Falei pro Papai Noel, agora pode abrir presente agora, não? Na campanha realizada no ano passado, todos os pedidos das crianças foram atendidos pela primeira vez, como explica o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos. Ano passado nós tivemos 285 mil crianças que foram atendidas com presente. Então esse ano a gente pretende ampliar, a gente firmou novas parcerias. Os interessados em participar da campanha podem escolher uma carta diretamente em uma agência ou no site dos Correios. Depois, basta levar o presente embrulhado a uma agência. As entregas são feitas até o Natal. Reportagem de Massol. Você Noel, well, well. Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF determina a retirada de trechos de obras literárias jurídicas com teor homofóbico e discriminatório. STJ considera que exame criminológico obrigatório não se aplica a condenações anteriores. Eleitores que não votaram nas eleições deste ano precisam justificar a ausência no pleito. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal determina a retirada de trechos de obras literárias jurídicas com teor homofóbico e discriminatório. A decisão do relator do recurso, ministro Flávio Dino, permite que as obras questionadas no STF sejam reeditadas e vendidas ao público, desde que retirados os trechos incompatíveis com a Constituição Federal. Fernanda Porto. O recurso analisado no STF foi apresentado pelo Ministério Público Federal depois que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, negou o pedido para que as obras jurídicas fossem retiradas de circulação. O tema foi ajuizado depois que alunos da Universidade de Londrina, no Paraná, perceberam que o conteúdo de algumas obras da biblioteca tinham teor homofóbico. Ao analisar o caso, o relator, o ministro Flávio Dino, entendeu que a questão envolve direitos constitucionais da liberdade de expressão e de livre manifestação do pensamento, mas a Constituição Federal também impõe a responsabilização civil, penal, criminal e administrativa em casos de desrespeito à dignidade humana. Para o STJ, exame criminológico para progressão de regime penal não se aplica aos presos condenados antes da lei que o tornou obrigatório. Esse exame é uma avaliação social e psicológica do apenado. Fátima Uchoa. A 6ª turma do STJ deu provimento ao recurso em habeas corpus de um preso após o Tribunal de Justiça de Goiás manter a determinação do juízo da execução penal que exigiu o exame criminológico para conceder a progressão de regime, com base na Lei 14.843 de 2024. O relator ministro Sebastião Reis Júnior ressaltou que a exigência só vale para quem foi condenado depois da publicação da lei, porque a Constituição não permite que uma lei penal mais severa tenha efeito retroativo, alcançando situações anteriores a ela. Eleitores que não votaram nas eleições deste ano precisam justificar a ausência no pleito. Quem não votou no primeiro turno tem até 5 de dezembro para justificar a ausência. Quem não compareceu ao segundo turno tem até 7 de janeiro. Estevão Furtado. A justificativa pode ser feita por meio do aplicativo e-Título, no autoatendimento eleitoral, disponível no site do TSE e nos portais da Justiça Eleitoral e presencialmente nos cartórios eleitorais. Quem não respeitar os prazos pode pagar multa. Além disso, o eleitor que não justificar a ausência em 3 eleições consecutivas pode ter o título cancelado. Segurança de igreja não tem direito de receber adicional de periculosidade. Para a 8ª turma do TST, as condições do contrato não permitem enquadrar a atividade como perigosa. Larissa de Paula. Na ação, o empregado disse que protegeu o patrimônio da igreja e os fiéis por quase 20 anos, sem receber adicional de periculosidade. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, com sede no Rio de Janeiro, determinou o pagamento do adicional porque entendeu que ele trabalhava em situação de risco. Mas, para a 8ª turma do TST, o agente não se enquadra nas condições legais para receber o benefício, porque não trabalhava em empresa especializada, nem protegia instalações públicas como estações de metrô e rodoviárias. Justiça Federal condena 2 pessoas por desmatamento no Pará. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. Júlia Costa. O primeiro réu foi condenado a pagar R$1.200.000 de indenização pelo desmatamento de 134 hectares, conforme detectado por imagens de satélite em 2018. A outra pessoa condenada na ação vai ter que pagar R$354.000 pelos danos. Além das indenizações, os réus terão que recuperar a área desmatada. Eles entraram com recurso contra a sentença e aguardam a decisão da Justiça Federal no Pará. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Vladimir Espinosa. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Relator da CPI da Braskem cobra informações sobre minas ameaçadas em Maceió. Reforma tributária. Debate aponta divergências sobre alimentos sem imposto e cashback. Senado e Câmara sediam 10ª cúpula do P20 na próxima semana. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça realizou a 3ª audiência pública sobre a regulamentação da reforma tributária. Um dos temas em debate foi o mecanismo de cashback, que prevê a devolução de parte dos impostos para pessoas de baixa renda. No entanto, o assunto ainda gera divergências. Quem traz mais informações é o repórter Bruno Lourenço. Rodrigo Orair, do Ministério da Fazenda, defendeu o cashback. Por esse mecanismo, contribuintes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais receberão de volta parte dos impostos pagos. Então a gente sai de uma situação hoje que é uma rampa, que os mais pobres pagam mais, para uma coisa mais plana, achatada. O cashback vai além, ele potencializa esse efeito redistributivo porque ele cria uma espécie de um degrau. Ele vai lá e reduz a carga da população de baixa renda. Estamos falando aí de 1/3 dos brasileiros, tá? Mas Luiz Cláudio Carvalho, da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, reclamou que o governo tem trabalhado para retirar as proteínas da cesta básica isenta de imposto, com a alegação de que parte da tributação seria devolvida à população de baixa renda com o cashback. Segundo ele, no entanto, a reforma aumenta o imposto das carnes, o que prejudicaria a maioria da população. Não há lógica econômica social de cobrarmos imposto, aumentarmos a carga tributária para então devolvermos para uma pequena parcela da população. E eu digo é pequena mesmo, 1/3 da população brasileira, melhor dizendo, os outros 2/3 não atendidos serão fortemente impactados. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, ressaltou a importância de se ouvir todos os lados para entregar uma proposta que ajude o país a crescer. Está um momento oportuno. Estamos na reta final do debate sobre a reforma tributária, para posteriormente, depois dessas audiências públicas, ir a plenário para discussão e votação. E depois ela entrar em vigência, conforme já estabelecido em seus preceitos. A CCJ tem 11 audiências públicas previstas sobre a regulamentação da reforma tributária. A Comissão de Assuntos Econômicos realizou outros 21 debates. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou o crescimento econômico evidenciado pelo aumento de empregos, da renda média e do poder de compra das famílias, com base na pesquisa PNAD contínua. Ele ressaltou que a taxa de desocupação caiu para 6,9%, o menor índice desde 2014, e que de janeiro a agosto deste ano, o emprego entre mulheres cresceu 45%. No setor industrial, Costa destacou que cerca de 400 empresas foram abertas no primeiro semestre de 2024 e a indústria nacional avançou 30 posições no ranking global de modernização e sustentabilidade, com um crescimento econômico de 3,4% em comparação ao ano anterior. Então, é uma enorme alegria ver a força da economia brasileira, a pujança de um Brasil que cresce juntamente com o seu povo, distribuindo riquezas e criando oportunidades para que cada um decida como conquistar seu espaço de trabalho, como produzir e como assegurar o melhor caminho para si e para a sua família. Já o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, criticou a decisão do IBAMA de rejeitar a licença ambiental para a Petrobras explorar novos poços de petróleo na Foz do Amazonas. Segundo ele, a recusa que inclui o arquivamento do processo por falta de garantias à proteção da biodiversidade impede o aproveitamento de riquezas importantes para a economia nacional e o bem-estar dos brasileiros. Barreto afirmou que o discurso ambientalista no Amapá prioriza a preservação da floresta, mas esquece do desenvolvimento da população local. A decisão do IBAMA é poesia ambientalista e retórica midiática. O IBAMA não tem competência
urgência para exilar os amazônidas do direito ao acesso a essas riquezas minerais estratégicas e motores do bem-estar social do povo do Amapá e do Brasil. E o relator da extinta CPI da Braskem cobrou do Ministério de Minas e Energia informações sobre minas com ameaças de rompimento em Maceió. O senador Rogério Carvalho também deve se reunir nos próximos dias com representantes do Ministério Público para acompanhar a situação dos moradores que não foram realocados. Repórter Érica Christian. O relator da extinta CPI da Braskem, senador Rogério Carvalho do PT de Sergipe, requereu ao Ministério de Minas e Energia informações sobre a mina 27 de Maceió após a mineradora suspender o seu preenchimento por conta de um desnível. Ele deverá se reunir com representantes do Ministério Público Federal até para saber quais recomendações aprovadas pela CPI em maio já foram atendidas. Estamos acompanhando, pedimos informações ao Ministério de Minas e Energia sobre a mina 27, que estava sendo preenchida e que houve um afundamento na área. E eu espero ir a Maceió e ao Ministério Público Federal para saber o que está sendo feito. Antônio Domingos dos Santos reafirmou o temor do afundamento das minas diante das rachaduras nas casas dos moradores dos Flechais, bairros localizados próximos da lagoa que não foram realocados. E o que é que a Defesa Civil de Maceió diz? Que a gente aqui nos Flechais está seguro. Como é que a gente está seguro? Nós estamos ilhados. E por causa desse negócio dessa mina, uma moradora hoje tirou a própria vida. Em dezembro, a mina 27 da Braskem colapsou. Pelo acordo firmado com o Ministério Público, a mineradora terá que fechar 35 minas, providência que tem sido cumprida. A 10ª cúpula do P20, que acontece no Congresso Nacional em Brasília entre os dias 6 e 8 de novembro, vai discutir o combate à pobreza e estratégias para o desenvolvimento sustentável. A presidente da Comissão de Meio Ambiente, a senadora Leila Barros, defende que o momento é ideal para fechar acordos e conseguir o financiamento de países mais ricos para as pautas ambientais. A reportagem é de Marcela Cunha. A 10ª cúpula do P20, o encontro que promove debates entre os chefes dos parlamentos dos países do G20, tem como tema Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. Dentro da agenda ambiental, os representantes vão discutir estratégias para o desenvolvimento socioambiental e uma transição ecológica justa e inclusiva. A escolha é acertada para a presidente da Comissão de Meio Ambiente, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Os eventos extremos, eles estão afetando a todos os países. Isso é, digamos, um grande problema e ele é global, não é só Brasil. Um dos objetivos do encontro é fortalecer a colaboração global e garantir a aplicação de acordos internacionais. Por isso, para a senadora Leila, o P20 é o momento ideal para a construção de acordos para o financiamento de países mais ricos para a pauta ambiental. Nós não conseguirmos avançar nessas questões de financiamento climático a nível mundial, internacional, isso vai cair no colo do Brasil em 2030, o ano que vem. E aí a responsabilidade maior vai ser do país com a maior floresta tropical, com os maiores recursos renováveis. Então, assim, é importante que a gente consiga o mínimo. Entre os grupos de trabalho que envolvem a agenda ambiental no P20 estão a promoção da justiça climática e do desenvolvimento sustentável sob a perspectiva de gênero e raça no dia 6 de novembro e o papel dos parlamentares em promover o desenvolvimento sustentável no dia 7 de novembro. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom final de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria nas folhas de pagamento das organizações federais. O objetivo foi monitorar os gastos com pessoal, investigar fraudes e sugerir ações para aperfeiçoar os controles internos. A fiscalização abrangeu 852 órgãos federais. O período analisado foi de abril de 2023 a março de 2024. O trabalho contou com a colaboração de 18 instituições de controle de outras esferas de governo. O TCU encontrou quase 90 mil indícios de irregularidades.
Entre eles, a duplicidade no adicional de férias e pessoas com mais de um vínculo de emprego. O relatório também aponta aumento dos casos de acumulação ilegal de pensão militar e a falta de informações sobre a avaliação da regularidade das despesas com o pessoal. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara determina check-up anual às mulheres na rede pública de saúde. E também autoriza repasses para escolas públicas no Rio Grande do Sul. Avança nas comissões proibição do celular para alunos do ensino básico. Boa noite. Comissão de Educação aprova proibição do uso de celular por alunos da educação básica. O tema agora vai ser debatido na Comissão de Constituição e Justiça, segundo detalha o repórter José Carlos Oliveira. Por unanimidade, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou a proibição do uso de telefone celular e de outros aparelhos eletrônicos portáteis por alunos da educação básica em escolas públicas e privadas. O texto final foi apresentado pelo deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, relator de 14 projetos que tratavam do tema. Ele explica que a proibição também se aplica aos intervalos entre as aulas. Para justamente provocar uma maior socialização das nossas crianças, dos nossos jovens, uma maior interação entre eles, não só em sala de aula, como também no recreio, e pensar também na proteção à saúde física e mental das nossas crianças. No caso da educação infantil e dos 2 anos iniciais do ensino fundamental, haverá proibição não só do uso, mas também do porte de celular, que só passa a ser liberado para as crianças a partir de 11 anos de idade. O deputado explica o motivo. Muitos pais justificaram que utilizam de aplicativos de geolocalização para poder monitorar e acompanhar os filhos em sala de aula. Então, foi feita a autorização do porte, mas não do uso. O texto ainda esclarece as possíveis exceções da proibição. Por exemplo, celular poderá ser usado para fins de acessibilidade e inclusão de alunos com deficiência ou com alguma condição médica específica. O uso também está liberado para fins estritamente pedagógicos definidos pelos professores. A deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lembrou dos encontros técnicos com o Ministério da Educação antes da aprovação da proposta. O MEC já havia anunciado que faria um projeto com a intenção de regulamentar o uso dos celulares nas escolas. Foram realizadas 2 reuniões com o MEC, com o governo federal, e o relator incorporou as sugestões do MEC. O relator Diego Garcia colocou outra novidade no texto. As redes de ensino deverão elaborar estratégias de detecção e prevenção dos sinais de sofrimento psíquico e de problemas de saúde mental dos alunos da educação básica a partir do uso descontrolado de celulares. O quanto antes um profissional na área de saúde, na área de psicologia, atender as nossas crianças e adolescentes que estejam com algum problema, maiores serão os benefícios, não apenas das crianças e adolescentes, mas também os profissionais na área de educação e as famílias. Uma equipe da TV Câmara repercutiu o tema em uma escola pública de Brasília. Alunos adolescentes reclamaram da proibição, mas reconheceram benefícios, como é o caso de Maria Isabel Santos, de 12 anos de idade e cursando o 7º ano do ensino fundamental. Ao mesmo tempo que eu acho bom, eu acho ruim também, porque a gente às vezes pode usar o telefone para falar com os pais. E a parte boa é porque a gente vai conseguir prestar mais atenção nas aulas. Tem gente que faz muita bagunça, fica colocando sons na aula para tocar, que é uma falta de respeito com os professores, quando eles estão se esforçando para dar aula pra gente, a gente mexer no celular. Ian Lucas da Silva, de 13 anos, tem pensamento semelhante. Eu acho que pode atrapalhar, mas o celular deveria não ser proibido porque é fundamental para a gente ter a comunicação com a família. Agora que ela veio me buscar mais cedo, então a gente tem que avisar com antecedência, para a escola. Então acho muito bom o uso do celular. Entre professores e gestores da escola, a proibição do uso de celular foi muito bem recebida. A vice-diretora Juliana Rocha explica os danos que constata no dia a dia. Muitas vezes os alunos usam o celular de forma inadequada, de forma abusiva até. Enquanto o celular é usado para rede social, jogos online, cyberbullying, mensagens inadequadas, conteúdo inapropriado para a idade deles, aí se torna um grande problema.
veterano professor de arte, Carlos Neves, só faz uma ressalva. Eu sou a favor da proibição, mas não basta proibir. Que tipo de conscientização a gente vai fazer junto aos menores de idade e também aos pais? A proposta que proíbe o uso de celular nas escolas de educação básica seguiu para votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e ainda terá que passar pela análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Desenvolvimento Regional. Câmara aprova projeto que autoriza repasses federais para reformas de escolas públicas afetadas pelas cheias no Rio Grande do Sul. O repórter Marcelo Lacher tem os detalhes dessa proposta. O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza o governo federal a transferir recursos para reformas em escolas públicas do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes que atingiram o estado em maio. A medida vai priorizar escolas da educação básica. A proposta do governo tem o mesmo texto de uma medida provisória editada em julho, quando ela entrou em vigor. Se o projeto for aprovado pela Câmara e pelo Senado, antes de a medida provisória perder a validade, fica dispensada a aprovação da MP pelo Congresso. O projeto foi aprovado sem mudanças na Câmara, com parecer favorável da relatora, a deputada Daiane Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul. Para ter acesso aos recursos, é preciso que as escolas estejam em áreas efetivamente atingidas nos municípios em que foi decretado estado de calamidade pública. O nível de comprometimento estrutural será avaliado a partir de critérios a serem definidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O dinheiro sairá do orçamento do Ministério da Educação e não será contabilizado dentro do limite de gastos públicos. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, com o apoio de deputados do governo e da oposição. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, cobrou também recursos para as escolas em más condições localizadas em outros estados. Nós temos muitas escolas também Brasil afora que não tem banheiro, que não tem água potável, que não tem saneamento. Eu espero que esse esforço válido para o Rio Grande do Sul nesse momento de tragédia também seja estendido a todas as escolas que não têm nenhuma infraestrutura, nem o mínimo para que o pedagógico ocorra. De acordo com o governo, mais de 700 escolas gaúchas precisam de reformas. Os danos sofridos por 500 delas foram avaliados em quase 25 milhões de reais. A relatora Daiane Santos defendeu as ações do governo federal na reconstrução do estado. Esse processo da reconstrução do nosso estado, esse investimento na educação, nas áreas mais prioritárias, pensando na redução das desigualdades, mas também ampliando as possibilidades, é respeito pelo povo e principalmente nesse momento pelo povo gaúcho. O projeto que autoriza o governo federal a transferir recursos para reformas em escolas públicas do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Está inaugurada então a Rádio Câmara FM. Desde o início da rádio, em 20 de janeiro de 1999, levamos a informação sobre o poder legislativo a todos os brasileiros. Pela rede legislativa de rádio, alcançamos mais de 14 milhões de cidadãos e estamos no ar com 20 estações. Rádio Câmara. É mais transparência e informação para uma democracia cada vez mais forte e uma sociedade mais consciente dos assuntos que impactam diretamente a vida de cada brasileiro e brasileira. 96,9 MHz. A gente ouve e toca o Brasil. Saiba mais em cd.leg.br/Rede Rádio. Preocupada com a seca que afeta o Acre, Socorro Nery, do PP, alerta que a estiagem já se prolonga além do período histórico normal do estado. Segundo dados apresentados pela deputada, a baixa dos principais rios já compromete setores essenciais como abastecimento, transporte, segurança alimentar e saúde pública. As bacias hidrográficas do Rio Purus e do Rio Acre já estão em estado de alerta. De acordo com Socorro Nery, é preciso uma resposta coordenada entre os órgãos do governo federal, estadual e prefeituras locais para mitigar os impactos da seca nas comunidades. Ciência e tecnologia.
Localidades rurais e pequenas comunidades do Espírito Santo terão acesso às tecnologias 4G e 5G, facilitando a conexão e o comércio eletrônico, segundo detalha o deputado Gilson Daniel, do Podemos. Segundo ele, a instalação de 374 antenas de telefonia vai tornar o estado 100% digital até 2030. O avanço, segundo Gilson Daniel, é fruto de uma parceria entre os governos federal e estadual e as operadoras de telecomunicações. Para ele, oferecer internet de qualidade a todos os capixabas vai evitar, inclusive, a migração de jovens da zona rural para as áreas urbanas. Saúde. Câmara aprova projeto que obriga a rede pública de saúde a disponibilizar check-up anual para as mulheres. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. Deputados e deputadas aprovaram um projeto que obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a disponibilizar check-ups anuais para as mulheres, com consultas médicas e exames. O projeto foi apresentado pela deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais, e recebeu parecer favorável da relatora, a deputada Sonise Barbosa, do PL do Amapá. O texto prevê que o SUS deverá oferecer o serviço com base em critérios que contemplem as doenças e problemas de saúde com maior incidência, de acordo com idade, raça, classe social e local de residência. Também obriga a realização de campanhas para conscientizar as mulheres sobre a prevenção de doenças. Entre os exames previstos estão os destinados a identificar casos de hipertensão arterial, diabetes e doenças relacionadas ao colesterol. O check-up, de acordo com a proposta, será oferecido à mulher de preferência no mês do aniversário dela. A prevenção de doenças cardíacas e de casos de câncer foi a principal justificativa da autora e da relatora para a necessidade do check-up anual das mulheres na rede pública de saúde. A proposta contou com amplo apoio do plenário e foi defendida por parlamentares de todos os partidos. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, sugeriu a inclusão também dos homens na medida. Nós deveríamos, inclusive, incluir os homens nessa matéria, porque muito se diz que a mulher vive mais do que os homens. Sabe por que as mulheres vivem mais do que os homens? Que elas vão ao médico. E a gente tem que parar de gastar dinheiro público para tratar da doença. Nós temos que prevenir. A sugestão foi apoiada pelo deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Nós, homens, temos uma dificuldade enorme com exames preventivos e um dos cânceres que mais mata no mundo e no Brasil não é diferente. É o câncer de próstata, que ainda sofre preconceito da classe masculina. O projeto, que propõe check-up anual para mulheres na rede pública de saúde, também prevê campanhas de divulgação sobre a importância das atividades físicas, orientações sobre saúde mental e sobre o calendário de vacinas. Depois de aprovado pelo plenário, o projeto seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Homenagem. Tadeu Oliveira, do PL do Ceará, presta homenagem aos profissionais da odontologia, lembrando que 25 de outubro é o Dia do Dentista. Ele ressalta a importância desses profissionais para a saúde e a qualidade de vida da população e ressalta que o Brasil é o país com o maior número de dentistas no mundo. Tadeu Oliveira também alerta para a situação crítica da saúde bucal pública no Brasil. Ele aponta que, de acordo com dados do IBGE, 10% da população brasileira nunca teve acesso a um dentista. O congressista cobra do governo federal mais investimentos na política nacional de saúde bucal. Eleições. Ao analisar as eleições municipais, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo, observou que o eleitorado demonstrou um claro descontentamento com a radicalização e os extremos. O deputado avalia que a população preferiu escolher candidatos que promovam soluções práticas e próximas do dia a dia dos cidadãos. Paulo Alexandre Barbosa também elogia a campanha eleitoral que aconteceu em Santos, no litoral paulista. Na opinião do parlamentar, a democracia deve ser fortalecida a partir do compromisso com a verdade e longe de extremismos. Domingos Sávio, de Minas Gerais, celebra o fortalecimento da democracia e o crescimento do centro e da direita nas eleições municipais. Em sua opinião, as urnas refletem o apoio do povo a valores e princípios conservadores, representados pelo PL. Domingos Sávio, por outro lado, lamenta a anulação de condenações no âmbito da Lava Jato pelo STF. Para ele, a decisão legitima a proposta de emenda constitucional para limitar decisões
decisões monocráticas dos ministros do Supremo, possibilitando a reversão de situações que beneficiem criminosos. Alfredinho do PT exalta a mobilização da militância progressista na eleição de São Paulo. O parlamentar salienta que, apesar de não ter vencido, a esquerda fez uma campanha inspiradora e engajada, que conversou com a população e propôs melhorias. Além disso, Alfredinho rebate comentários de alguns candidatos que questionaram a legitimidade das eleições, especialmente em relação à confiabilidade das urnas eletrônicas. Para ele, reconhecer a vitória ou a derrota é fundamental para o fortalecimento da democracia. Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, agradeceu os mais de 61 mil votos que recebeu em Caxias do Sul e comemorou a eleição de 5 vereadores de sua coligação. Ela sustentou que, embora não tenha ido ao segundo turno, os votos de seu partido foram decisivos para derrotar a extrema-direita na cidade. Denise Pessoa enfatizou a importância da manutenção do diálogo político e de uma gestão inclusiva, ressaltando que este tem sido o papel do PT. Ela desejou sucesso a todos os eleitos no estado e reforçou seu compromisso em continuar trabalhando na Câmara em benefício do povo gaúcho. Já o presidente estadual do PL do Rio Grande do Sul, deputado Giovanni Cherini, comemorou o crescimento do partido, destacando que, se em 2016 a legenda conseguiu eleger apenas 17 vereadores, nas últimas eleições se tornou o 4º partido em número de prefeitos eleitos no estado. Giovanni Cherini se orgulha em dizer que, por ter vencido em colégios eleitorais importantes, seu partido representa 13,4% dos eleitores gaúchos. Ele agradeceu as lideranças do PL e enfatizou que o sucesso nas eleições se deve ao fato de os eleitores terem buscado alternativas moderadas, distantes dos extremos políticos. Projeto sobre emendas parlamentares ao orçamento fixa teto em reais para 2025. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes. Projeto apresentado pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, sobre as emendas parlamentares ao orçamento, limita em 11,5 bilhões de reais o valor das emendas de execução não obrigatória em 2025. Em 2024, depois de muita negociação, as emendas de comissões que não são obrigatórias ficaram em 15,5 bilhões. Pelo texto, a partir de 2026, as emendas obrigatórias passariam a ter correção pelas regras do arcabouço fiscal, que limitam o reajuste a no máximo 70% do aumento das receitas. Hoje, as emendas individuais representam 2% da receita líquida e as de bancadas estaduais 1%. De acordo com a proposta, as emendas não obrigatórias seriam corrigidas pelo IPCA. O deputado informou que o texto do projeto foi negociado com Câmara, Senado, AGU, Casa Civil e STF para dar conta dos questionamentos que vêm sendo feitos pelo ministro do Supremo, Flávio Dino. A proposta acaba de vez com o orçamento secreto. Nós trouxemos itens inovadores, como a necessidade de pré-projeto para a emenda PIX. As emendas de bancada têm que ser vinculadas a uma obra estruturante para o Estado. As emendas de comissão têm que ser votadas em cada comissão antes de começar a sua execução. Então, dando maior transparência. As emendas PIX são as que são transferidas diretamente para as prefeituras. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, relator do orçamento de 2025, também apresentou um projeto de regulamentação, mas disse que pode apoiar outro texto se houver acordo. Ele esteve com Flávio Dino nesta quarta-feira e concorda com o ministro que a fiscalização de qualquer emenda parlamentar deve ficar com o Tribunal de Contas da União, inclusive a das emendas PIX. Se o recurso é federal, quem tem que fazer a fiscalização e julgar contas dessa emenda, a prestação de contas, é o Tribunal de Contas da União. O projeto do deputado Rubens Pereira Júnior também deixa a cargo do TCU esta fiscalização. O texto ainda faz com que os recursos de emendas de bancadas sejam destinados apenas para o próprio Estado e impede que elas possam ser fragmentadas, mantendo o foco em projetos estruturantes. Para evitar interpretações diversas, o projeto define o que são projetos estruturantes, disciplina a prioridade de execução das emendas e cita 27 impedimentos de ordem técnica que poderão resultar na sua não execução. Em relação às emendas PIX, a Prefeitura ou o governo estadual terá que comunicar ao Legislativo local e ao TCU o valor recebido, o plano de trabalho e o cronograma de execução. O dinheiro terá que ser depositado em conta bancária específica.
Na reunião com o relator do orçamento, Flávio Dino diz que também seria interessante unificar as plataformas de divulgação de dados orçamentários em um único espaço. A Comissão Mista de Orçamento aguarda as definições sobre as emendas para poder avançar na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e no próprio orçamento para 2025. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Transportes. Roberto Monteiro Pai, do PL, elogia a decisão do governo do Rio de Janeiro de não cobrar o novo DPVAT no estado. Ele afirma que, apesar de ter votado a favor da volta do seguro em projeto na Câmara, agora reconhece que a cobrança representa um peso adicional, especialmente para os motoristas profissionais. Roberto Monteiro Pai acredita que a suspensão da cobrança do novo DPVAT vai trazer alívio para os habitantes do estado do Rio de Janeiro. O parlamentar vê na medida uma postura sensível do executivo fluminense. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Eberson Urani e a apresentação de José Carlos Andrade e Val Monteiro. Boa noite. Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.